A participação da família na vida escolar é um dos fatores mais decisivos para o sucesso de uma criança. Mas o que realmente motiva essa participação? Hoje vamos fundo nas principais descobertas científicas sobre esse tema, usando como nosso guia um dos modelos mais importantes da área. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é bem mais complexa do que se imagina. E entender esses mecanismos não ajuda só as famílias, não. Pode, de verdade, transformar o jeito como as escolas se relacionam com a comunidade, o que gera um impacto gigantesco no sucesso dos alunos. E olha, as evidências são claríssimas. Quando a família se envolve, os resultados aparecem. E não estamos falando só de notas mais altas. A pesquisa mostra uma conexão direta com menos abandono escolar, um aumento incrível na autoconfiança do aluno e, lá na frente, chances muito maiores de se formar. Para a gente entender o quadro completo, vamos começar pela peça fundamental desse quebra-cabeça, a motivação interna. O que de fato impulsiona uma pessoa da família a querer ajudar? Bom, o primeiro motor dessa motivação é uma coisa que os pesquisadores chamam de construção de papel. Falando de um jeito simples, é a resposta para a pergunta que cada um se faz. Afinal, qual é o meu papel na educação dessa criança? É aquela responsabilidade que a pessoa sente que é dela. E o mais interessante aqui é que essa crença não nasce do nada, sabe? Ela é construída ao longo do tempo. É influenciada pela própria história da pessoa, pela comunidade onde ela vive e, sim, até pelas expectativas que os professores comunicam no dia a dia. O segundo motor interno é a autoeficácia. E o que é isso? Basicamente, é a confiança de que se tem as habilidades e o conhecimento para ajudar de um jeito que realmente funcione. É acreditar que a ajuda oferecida vai fazer a diferença. A pesquisa mostra que quanto mais confiantes as pessoas se sentem na sua capacidade de ajudar, maior a chance de elas continuarem envolvidas e, mais importante ainda, de persistirem, mesmo quando as coisas ficam difíceis ou aparecem obstáculos. Mas a motivação interna é só metade da história. Mesmo as famílias mais motivadas podem precisar de um empurrãozinho externo. E é exatamente aí que entra o papel poderosíssimo do convite. O modelo mostra que os convites para o envolvimento são essenciais e vêm de 3 fontes principais. A escola como um todo, quando tem um clima acolhedor, o professor com pedidos bem específicos e a própria criança, quando pede ajuda diretamente. E este gráfico aqui revela uma coisa fundamental. Os convites funcionam para todo mundo, claro, mas eles são, transformadores para quem se sente menos confiante. Para essas pessoas, um convite claro e direto pode ser exatamente o que faltava para quebrar a barreira da insegurança e entrar em ação. Então, o ponto-chave aqui é a mensagem que está por trás do convite. Ele diz para a família: sua presença aqui é importante, nós valorizamos a sua participação e, mais do que isso, nós contamos com ela. Só que a motivação e os convites ainda precisam passar por um filtro, que é o filtro do mundo real, o contexto do dia a dia de uma família. E é aqui que a realidade se impõe. Horário de trabalho inflexíveis, a falta de energia depois de um dia longo, ou até não conhecer bem como a escola funciona, tudo isso pode ser uma barreira. Por outro lado, ter tempo, recursos e já conhecer a escola funcionar como um portão aberto, facilitando muito a participação. E este é talvez o ponto mais importante de todos. Essas barreiras não significam, de jeito nenhum, falta de interesse. É como um iceberg, sabe? O envolvimento que a gente vê, como ir a reuniões, é só a pontinha. O apoio em casa, as conversas sobre valores, o incentivo diário, essa é a base submersa, um envolvimento poderoso que muitas vezes as escolas nem conseguem enxergar. Tudo isso nos leva então à conclusão mais prática. Como as escolas podem usar esse conhecimento todo para construir parcerias melhores? A pesquisa aponta um caminho bem prático para as escolas. E tudo começa com a criação de um clima acolhedor, onde as famílias se sintam bem-vindas de verdade. A partir daí, é preciso treinar os professores para que eles possam dar sugestões específicas, claras, compartilhando as metas de aprendizado. É um processo que transforma uma relação de mão única numa verdadeira parceria. No fim das contas, entender a ciência por trás da motivação é o primeiro passo, mas a verdadeira transformação acontece com a ação. Por isso, a pergunta que fica é: se toda família é uma parceira em potencial, qual é o primeiro passo que uma comunidade pode dar para realmente convidá-la a participar?